Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 7 de junho, celebramos Santo Antônio Maria Gianelli, bispo e fundador. Antônio Maria Gianelli nasceu no ano de 1789, mais particularmente no dia 12 de abril. Nasceu numa família católica desde criança, que por ele ser muito engajado, muito presente na sua paróquia, os padres deram para ele uma vaga no seminário para que ele tivesse estudos melhores. E no seminário ele sempre foi muito bem e foi muito natural a descoberta dele para a vocação sacerdotal, para a vida religiosa. Se tornou padre com 23 anos de idade e foi enviado para ser pároco na cidade de Chiavari, na Itália. E aí ele passou lá um pouco mais de 10 anos como pároco e teve um trabalho muito intenso de evangelização. Era uma época muito difícil, porque novas ideias modernas iam entrando dentro da igreja, na vida das pessoas, de modo que era necessário fazer uma espécie de nova evangelização na Europa. Aquilo que nós falamos hoje em dia já era, em algum grau, aquilo que Santo Antônio Gianelli viveu no seu tempo. Uma tentativa de renovar a mentalidade das pessoas, os costumes, de trazer de volta as pessoas para a fé cristã verdadeira, para a fé católica. Então ele foi muito intenso no trabalho de evangelização, criou obras sociais. Somente um ano depois de ser ordenado sacerdote, ele fundou uma congregação de padres missionários. Essa congregação de padres ele dedicou à proteção de Santo Afonso de Ligório, e esses padres missionários eram chamados inclusive de os missionários ligorianos, como uma referência a Santo Afonso Maria de Ligório. Depois de algum tempo, alguns anos, ele fundou uma congregação de irmãs missionárias, inicialmente mais dedicadas à educação e à evangelização de moças pobres. Inicialmente, essas irmãs tiveram o nome de Damas da Caridade. 2 anos depois, ele mudou o nome da congregação para Filhas de Maria Santíssima do Horto, que popularmente ficaram chamadas de Irmãs Gianelinas, como uma referência ao seu padre fundador. Tanto a congregação masculina como a congregação feminina eram muito voltadas à missão, à pregação, à evangelização, que eram características muito próprias do fundador das duas congregações, que era Santo Antônio Gianelli. Um pouco mais de 10 anos depois dele ser ordenado sacerdote, ele foi nomeado bispo. Se tornou então Dom Antônio Gianelli. E o Dom Gianelli também, como bispo, fez um trabalho muito intenso de evangelização na sua diocese, sobretudo junto aos padres. Foi talvez o maior desafio que ele enfrentou. Era uma época em que até mesmo certas ideologias contrárias ao cristianismo entravam dentro da vida do clero. Então ele foi muito duro com certos padres, que ele tentou colocar nos eixos, que ele exortou. Alguns ele teve que afastar do ministério como uma forma de trazer de novo uma certa credibilidade da igreja perante os fiéis, que os fiéis voltassem a ter confiança na igreja. Fundou seminários, cuidou muito de perto da formação dos novos sacerdotes. Isso sempre foi uma coisa muito frequente no ministério dele como bispo. O cuidado com a formação dos padres, a formação de padres de acordo com a fé da igreja mesmo. Ele incentivou uma coisa que para a época, infelizmente, era muito rara, que era o conhecimento das obras de Santo Tomás de Aquino, doutor Angélico. Muitas vezes os seminaristas da época conheciam muito mais escritos de autores modernos do que de santos, como é o caso de Santo Tomás. Então ele não conhecia somente a teologia de Santo Tomás de Aquino, mas era a base de toda a formação para o clero, segundo a estratégia de formação e de evangelização que o Dom Gianelli quis utilizar. Aos poucos, as duas congregações fundadas por ele foram se espalhando
especialmente a congregação feminina, logo foi se espalhando por toda a América Latina praticamente, e as irmãs eram quase que um braço direito de Dom Gianelli. Onde ele fosse, ele sempre contava muito com o apoio das irmãs, tanto que ele era chamado de o Santo das Irmãs. Todo mundo já tinha a ideia de que ele era realmente um padre e depois um bispo muito santo, e como ele contava muito com as irmãs para tudo que ele fazia, ele recebeu esse título aí do povo. Morreu já com fama de santidade, de um bispo santo, de um grande sacerdote, fundador de 2 congregações e que deixa um grande exemplo de empenho missionário, de formação de pessoas, sobretudo de formação do clero, e de um fundador muito atento a ser resposta para necessidades muito concretas do seu tempo. Aliás, resposta para dificuldades que ainda hoje existem. Por isso, especialmente a congregação feminina fundada por ele se espalha por tantos lugares, continuando a ser resposta providencial diante do clamor de tantas pessoas. Que ele sirva hoje para nós como inspiração de um grande santo, um grande sacerdote, um grande fundador, um grande bispo, e que Santo Antônio Maria Gianelli rogue por nós. Amém.